Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, assim, desperta muita curiosidade. Zinco e TDAH. Sabe, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Olá. Pois é, um tema bem relevante. A gente se baseou numa investigação científica sobre isso e a ideia aqui é tentar entender melhor, sabe? Quais são as evidências que ligam os níveis de zinco aos sintomas do TDAH e qual o potencial da suplementação? Isso. É um campo, complexo, né? O TDAH afeta muita gente. Milhões. E o zinco, bom, a gente sabe que é essencial, mas para o cérebro ele parece ter um papel ainda mais crítico. Vamos tentar desvendar isso? Exatamente. Então, só para nivelar rapidinho. TDAH, aqueles padrões de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Isso, esses são os núcleos, né? E o zinco? A gente sabe do crescimento, imunidade, mas a pesquisa foca muito no papel neurológico, certo? Certíssimo. E é aí que fica fascinante. No cérebro, o zinco é tipo um maestro. Ele participa da comunicação entre os neurônios, mexe com neurotransmissores importantes como a dopamina, a norepinefrina. Que são super ligados ao TDAH. Ah, entendi. E não só isso, ele é vital para o desenvolvimento do cérebro e para a plasticidade sináptica, que é, assim, a capacidade do cérebro de aprender e se adaptar, sabe? Interessante. E ele se concentra em áreas específicas? Sim, bastante no hipocampo, no córtex, área-chave. Mas olha, o ponto crucial é o equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Tanto a falta quanto o excesso podem atrapalhar. E aí a gente chega na pergunta de 1 milhão, né? Quem tem TDAH tem mesmo menos zinco? Pelo que a gente viu na investigação, a resposta é complicada. Não é tão direto assim. Exato. Tem estudos meta-análises que juntam vários dados que até acharam níveis mais baixos de zinco no sangue, sim. Mas os resultados variam muito. Inconsistentes, né? Muito. Uma revisão, por exemplo, só viu diferença clara quando tirou um estudo que destoava muito. Outra não achou diferença geral, mas apontou uma variação enorme entre os estudos. E parece que medir zinco no corpo com precisão também não é tão simples. É um desafio técnico mesmo. E essa variação toda pode ter a ver com outra peça desse quebra-cabeça, a relação do zinco com o cobre. Ah, a tal da gangorra nutricional. Exatamente. Tipo isso. Alguns trabalhos sugerem que crianças com TDAH podem ter não só zinco baixo, mas uma proporção de cobre alta em relação ao zinco. Isso faz diferença nos sintomas. Pelo que parece, sim. Essa proporção cobre-zinco mais alta foi associada a sintomas piores de desatenção, o que sugere que talvez não seja só falta de zinco, mas um desequilíbrio mineral mais amplo, entende? Faz muito sentido. É mais complexo do que parece à primeira vista. E quando a gente olha para a suplementação de zinco sozinho como única estratégia... Aí os resultados também são bem mistos. Eu vi isso. Alguns estudos, principalmente feitos lá no Oriente Médio, onde deficiência de zinco talvez seja mais comum, Sim, nessas populações específicas. isso, mostraram alguma melhora, mais na hiperatividade e impulsividade, mas nem sempre na atenção. E teve até um estudo que muita gente abandonou ou por efeito colateral ou porque não viu resultado. Exato. Não parece ser assim uma bala de prata, né? Longe disso. Definitivamente não. Mas e como complementa o tratamento? Aí a história muda um pouco. A evidência parece bem mais promissora quando o zinco entra como um ajudante, sabe? Um reforço para o tratamento padrão com os estimulantes. Certo. Como metilfenidato, anfetaminas. Isso. Tem pesquisas importantes, tipo as do Akonzade, do Arnold, que indicam que adicionar zinco pode não só melhorar os sintomas do TDAH junto com o remédio, O que já seria bom. já seria ótimo, mas o ponto que chama muito a atenção é que talvez permita reduzir a dose ideal do estimulante. Teve estudo mostrando que com 30 miligramas de zinco por dia, deu para baixar a dose de anfetaminas em até 37%. Nossa, 37%. Isso é bastante significativo. É muito. Sugere que ter níveis adequados de zinco talvez prepare melhor o terreno para o remédio funcionar. Quem sabe até com menos quantidade. Imagino que para quem convive com o TDAH e os efeitos colaterais dos medicamentos, essa possibilidade de reduzir dose é algo muito relevante. Sem dúvida. Mas apesar dessas pistas animadoras, as diretrizes oficiais, tipo da Academia Americana de Pediatria, NICE no Reino Unido e aqui no Brasil a Conitec, elas ainda são bem pés no chão, né? Sim, bastante cautelosas. A recomendação geral não é sair suplementando zinco para todo mundo com TDAH, de forma alguma. Qual a orientação, então? A orientação costuma ser, primeiro,
Se tem suspeita de deficiência, tem que checar os níveis com o exame. E segundo, qualquer suplementação tem que ser com acompanhamento médico. Sempre. Por que essa ênfase toda no médico? Porque tem riscos, né? Zinco demais é tóxico. E ele pode interagir com outros nutrientes, outros remédios. Não é brincadeira. Precisa de supervisão. Entendi. Segurança em primeiro lugar. Bom, então, tentando juntar tudo isso, o que a gente tira? Zinco é crucial para o cérebro, isso é fato. Indiscutível. Existem indícios, mesmo que meio inconsistentes, ligando níveis baixos de zinco ou talvez esse desbalanço com o cobre ao TDAH. Exato. Os indícios estão lá. E a suplementação, parece que o potencial maior dela é como aliada dos medicamentos, talvez ajudando a otimizar o tratamento, mas sempre com cuidado, né? Testando antes, com um médico junto. Essa é a ideia central, acho. E reforça muito a questão da personalização. A resposta varia muito. Dieta, como cada um absorve, genética. Não tem receita de bolo. De jeito nenhum. Avaliar o estado nutricional, incluindo o zinco e essa relação com o cobre, pode ser mais uma ferramenta para ajudar no manejo individualizado do TDAH. E pra gente fechar, fica uma reflexão, né? Pensando nessa química toda do cérebro, nesses papéis múltiplos dos nutrientes como o zinco, como será que as abordagens futuras para o neurodesenvolvimento poderiam colocar a variação nutricional mais no centro da estratégia? Boa pergunta. Talvez ir além de só controlar sintoma e tentar otimizar a saúde do cérebro de um jeito mais integrado, assim. Fica aí pra gente pensar.